Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Pouco tempo após uma longa estiagem, o Rio Grande do Sul foi atingido por chuvas intensas, com volumes muito acima da média e que, no caso de algumas cidades, causaram devastação e até mortes. A esse exemplo, poderíamos acrescentar a ocorrência de ciclones extratropicais ou ainda mesmo a variação de temperatura fora dos padrões esperados para cada época do ano. Seja qual for o exemplo escolhido, o fato é que eventos climáticos e ambientais extremos, conforme já anunciado por diversos e diversas especialistas, estão se tornando cada vez mais frequentes. E é sobre isso que vamos falar no ponto de pauta de hoje. Para tanto, temos como convidada a professora do Departamento de Ciências Florestais da UFSM, Ana Paula Roveder. Eu sou o Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje são os eventos extremos. Professora Ana Paula, em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Oi, Rafael, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar interagindo com vocês da Sedufisme e falando sobre um assunto que é tão importante e que norteia toda a minha carreira. Professora, para começar, eu gostaria de lhe pedir para explicar um pouco da relação entre esses eventos extremos, como, por exemplo, as chuvas intensas e as enchentes que recentemente ocorreram aqui no estado, de especial impacto no Vale do Taquari, a relação entre isso e a maneira como lidamos com o meio ambiente, em geral, através de uma exploração predatória de recursos. Certo. Então, Rafael, nós temos essa relação sociedade e natureza e, atualmente, eventos climáticos extremos batendo a nossa porta enquanto sociedade, tem uma relação já de séculos, na verdade, né? Nós podemos traçar esses paralelos desde o momento em que o homem se coloca como um ser fora da natureza, né? Quando ele entende os processos de domínio, por exemplo, do ambiente natural, a partir do plantio de sementes, de colheitas, de criação de animais, e que ele passa a se entender como um ser fora da natureza. Então, ele começa a entender a natureza como algo que ele tem que dominar. Ok, então, essa história é muito longa, né? Vamos resumir, chegar mais perto aqui dos nossos séculos 20 e 21, onde a gente pode assinalar, né, traçar um momento histórico que é mais próximo a nós, que é a Revolução Industrial, né? A partir do século XVIII, em que nós nos apropriamos da produção em massa via indústria e passamos, então, a utilizar de forma muito mais intensa, rápida, os recursos naturais, que é um termo bastante antropocêntrico, né? Recursos naturais nos remetem a recursos econômicos, mas, na verdade, é a natureza, enquanto meio, enquanto biosfera, enquanto planeta. Mas, a partir da Revolução Industrial, a gente passa a se apropriar desses recursos naturais de forma muito mais intensa, muito veloz, com muito maior volume para a produção. E isso chega até o século XX, principalmente no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, formando o que hoje está muito bem estabelecido como a sociedade de consumo, totalmente baseada no consumo de produtos industriais. Isso levou a uma emissão de gases de efeito estufa exacerbada, né, que nunca houve antes no planeta Terra. Não podemos deixar de registrar que todo esse processo histórico também está vinculado ao uso de combustíveis fósseis, né? O petróleo, o próprio carvão mineral. E então nós temos esse momento que já é
repetitivamente falado, alertado, desde a década de 70, pelo menos, por cientistas, de aquecimento global. O que é o aquecimento global? Nós criamos como se fosse uma barreira, né? Nós aumentamos essa camada de gases de efeito estufa, levando ao que o próprio nome diz, como se fosse aquela estufa que a gente conhece para a produção de frutas, de verduras, onde está superaquecido. Não que o planeta não tenha passado por esses ciclos de aquecimento e resfriamento, ele sempre passou. O que difere os ciclos naturais de resfriamento e aquecimento deste momento? É a intensidade e a rapidez com que esse ciclo se deu a partir da atuação humana, da atuação a partir dessa emissão de gases de efeito estufa. Professora, a senhora citou agora sobre o quanto já foi exaustivamente mencionada a questão do aquecimento. E nesses eventos extremos recentes, um ponto de debate que também foi impulsionado trata da necessidade e até da possibilidade de prevermos eventos desse tipo. Então eu lhe pergunto, o quanto se pode prever e, consequentemente, o quanto se pode preparar e evitar eventos extremos como esses? Certo. Então, eu acho que tem 2 momentos que a gente pode falar a partir desse teu questionamento. O primeiro é o alerta já de décadas, né, feito por cientistas, que, como eu falei, inclusive que gera a formação do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, e que vem trabalhando com métodos científicos já há décadas, no mínimo 30, 40 anos, e alertando, né, que, olha, o planeta está se aquecendo em uma rapidez e uma velocidade muito maior. O que está levando a isso é o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Nós vamos chegar a um momento em que esse aumento de aquecimento vai gerar consequências extremas. Então, isso não é novidade. Em todas essas décadas de alerta, teve o contraponto a esse alerta, né? O contraponto é algo que na ciência ele é muito positivo. Nós precisamos do contraponto, do tensionamento de ideias para poder evoluir enquanto ciência. Ok. No entanto, o contraponto que foi feito nessas décadas foi um contraponto sem base científica, né? Então, o painel intergovernamental da ONU, cientistas nos seus grupos de pesquisa, eles alertavam com base em técnicas científicas e o contraponto foi muito responsável. Ele sempre foi negacionista, dizendo não, vocês estão... Isso é conversa, isso é bobagem. Então, sempre se alertou que, por trás desse negacionismo climático, havia interesse dos grandes capitais industriais, porque a quem interessa que a humanidade não saiba as causas do superaquecimento e as consequências que tínhamos, aqueles que lucram com isso. Então teve esse momento de alertas, né? Agora, o que é a novidade nesse momento? É que agora, tudo aquilo que os cientistas, que o painel intergovernamental, o IPCC, né, nos dizia nas últimas décadas, nos alertava, aconteceu. Está acontecendo. Então, quando eu era criança, por exemplo, década de 80, a gente ouvia muito falar sobre a camada de ozônio, né? Os primeiros alertas, né? O buraco na camada de ozônio. Nós víamos lideranças sociais e pesquisadores falarem sobre o impacto sobre a biodiversidade global, né? Então, a minha geração foi muito marcada por Jacques Cousteau nos oceanos, por Chico Mendes no Brasil, né? Pelo cacique Raoni, e sobre... já começava a se ter a conversa sobre as mudanças climáticas, mas naquele momento era muito a camada de ozônio. Depois, começa a se intensificar, década de 90, né?
Nós temos um momento muito importante que foi a Rio 92, depois as tentativas do protocolo de Quioto, e por aí vai. E da década de 90 em diante, de 1990 em diante, aí se intensificam os alertas sobre as mudanças climáticas. Então, era tudo aquilo, nós vamos chegar ao momento de eventos climáticos extremos, né? Nós vamos chegar. E isso deu vazão para que os negacionistas dissessem claramente, eu assisti várias entrevistas, isso é bobagem, isso é alarmismo, mas nunca deram à sociedade dados, como o IPCC nos deu, né? E os outros cientistas também. O que está acontecendo agora? O que é novidade? É que, finalmente, e infelizmente, tudo aquilo que foi dito nos últimos 30 anos aconteceu, está acontecendo. Tá? Então, nós tivemos essa predição em larga escala temporal, né? E o que acontece agora é que nós necessitamos das predições em curta escala temporal. Nós precisamos que os órgãos meteorológicos possam nos dizer, olha, está se aproximando um ciclone extratropical da costa catarinense, da costa rio-grandense, e isso a gente tem, felizmente a gente tem. Então, a pesquisa em climatologia, meteorologia, que não é minha área, mas eu acompanho, e eu acho que hoje em dia todo mundo acompanha, né? Não é mais só quem pesquisa que acompanha, ela avançou muito, ela é muito segura, ela tem nos ajudado a indicar com anos, com meses e semanas, e até mesmo as mudanças em termos de uma semana, olha, o ciclone se desviou para tal direção, né? O ciclone saiu do mar, né? Ou as bolhas de ar quente se formaram, como a gente teve essa semana que passou, sobre o sudeste e centro-oeste brasileiro. Então, a predição, ela é o menor dos nossos problemas, porque a gente conta com muita tecnologia para isso, tá? Não sei se eu te respondi. Sim, certamente respondeu. E eu queria pegar um gancho do que a senhora falou agora, tendo essas ferramentas de predição, não exatamente essa predição recente, mas essa predição que já vem de décadas afirmando que sim, esses eventos extremos vão se tornar cada vez mais frequentes. E esse apontamento se confirmando na prática. Dito isso, eu lhe pergunto, qual a importância de órgãos, comitês, ministérios ou outras possibilidades governamentais e públicas que se dediquem especialmente aos eventos climáticos e ambientais extremos de uma maneira permanente? Perfeito. Que ótima essa tua pergunta, ela faz o gancho perfeito com o que falamos da predição. Então, o que acontece? Se a gente tem hoje em dia tecnologia para prever os eventos climáticos extremos, já que agora a gente não foge mais deles, a realidade é essa, o que está faltando? O que está faltando é responsabilidade, é seriedade no aviso que os órgãos meteorológicos e que os próprios cientistas têm feito, né? Se antes os governos podiam ser negacionistas, como foi o governo Bolsonaro, que fez o que a gente chama, né, da pedalada negacionista do governo Bolsonaro, que simplesmente engavetou, cessou todas as estratégias e políticas ambientais e de questões climáticas no Brasil por 4 anos, agora não tem mais o que fazer, né? Então, o que está faltando é a seriedade dos diferentes órgãos de governo. Claro que aqui a gente fala em nível de Brasil, mas isso é em nível global. Veja, por exemplo, o que aconteceu essa semana que passou perdão se eu vou errar o país, foi na Síria ou foi na Líbia? Foi uma enchente de escala catastrófica. Nós temos mais de 20 mil mortos, né? Agora eu não lembro, Rafael, depois tu me corrija, se foi Síria ou se foi Líbia.
Então, veja, se nós já sofremos o impacto da tragédia no Vale do Taquari, você imagina o que é um país passando por 20 mil mortos com um evento climático de enchente, tá? Então, o que acontece? As diferentes escalas e setores dos governos precisam agora chamar para si a responsabilidade. E qual que é a responsabilidade? De planejar o enfrentamento dos eventos climáticos extremos, e não só dos eventos pontuais, mas das mudanças climáticas, nos diversos setores da sociedade. Porque esses eventos, eles impactam muito a população, porque eles vêm na forma de tragédia, mas as mudanças climáticas afetam turismo, afetam as safras agrícolas, a produção e disponibilidade de água, a disponibilidade de consumo de carne, eles aumentam a insegurança alimentar, eles afetam as cadeias pesqueiras. Então, vejam que aquilo que nós, enquanto pesquisadores, sempre falamos, que quando a gente trabalha, né, com o meio ambiente, que é o meu caso, a gente consegue perceber, a gente sabe que está tudo interligado. Tudo interligado. Nós vivemos num planeta, o planeta é um só. Então, essas mudanças, eles vão afetar todas essas cadeias. As mudanças afetam, inclusive, a saúde, que é uma série de vírus, de outras doenças que passam a se intensificar com o desmatamento, com os alagamentos, né? Então, o que precisa agora é essa responsabilidade, e a gente tem total condição para fazer isso. O Brasil lidera conhecimento científico em meio ambiente. Nós somos uma grande liderança. Na minha área específica, que é a restauração ecológica, e eu acompanho a restauração de ecossistemas, né, no mundo inteiro, estive em outros países, acompanhando como é feito em outros países. Ninguém faz restauração de ecossistemas melhor que o Brasil. Então, a gente tem toda essa liderança. O que falta são as lideranças políticas chamarem para si essa responsabilidade. E não só quando é época de pedir voto, né? Esses são problemas, mazelas políticas que a gente enfrenta. Então, por exemplo, neste evento específico de Rio Grande do Sul, que vitimou principalmente a região do Vale do Taquari, há um ano atrás, pode deixar por um ano atrás, vamos dizer que foi 12 meses atrás, mas já foi em 2022, nós tivemos os alertas de que esse ano, 2023, nós teríamos o Super El Niño. O aquecimento das águas do Pacífico, que correspondem ao El Niño, nunca foi registrado um aquecimento tão grande como nós sabíamos nós já havíamos sido alertados enquanto sociedade que ia acontecer em 2023. Então, a gente tem o El Niño normal, entre aspas, né, que é um fenômeno natural. Os incas, por exemplo, conheciam o El Niño, eles sabiam lidar com o El Niño. Nós sabemos que é cerca de 1 grau o aquecimento das águas do Pacífico Sul. As previsões desse ano, e que estão se confirmando, é que essas águas, elas estão se aquecendo até 4 graus, tá? E isso gera toda a modificação de correntes marítimas, de temperatura do oceano, gerando essas frentes mais quentes, mais frias, que ao se chocarem, criam, por exemplo, esses ciclones extratropicais que nos afetam. Então, veja bem, nós tínhamos todo esse alerta em 2022, olha, 2023 vai ser ano de Super El Niño. Começa 2023, os órgãos que medem já estavam alertando. Nós chegamos a 4 graus de aquecimento no Pacífico. E não se tomou nenhuma medida preventiva. E quando eu digo não se tomou, governo estadual, né? Então, o governo estadual sabia que ia acontecer, mas cadê os órgãos, cadê uma secretaria especial, alguma medida especial para entrar 2023 já nesse radar? Então, é isso que a gente precisa. Que
os órgãos governamentais de todas as esferas, municipais, estaduais, federais, e os consórcios internacionais levem a sério o que nós estamos dizendo. Professora, a queda de braço entre política ambiental e política econômica, quando de fato esses dois campos se opõem, essa queda de braço traz historicamente um acúmulo de derrotas para o lado da política de preservação ambiental. A senhora acha que eventos extremos e a frequência com que estamos vivendo isso podem impactar na urgência da inversão dessa queda de braço em favor da preservação ambiental? É uma possibilidade. O grande problema, Rafael, é que tudo que a gente faz enquanto sociedade para minimizar, para enfrentar, é numa velocidade ainda muito mais lenta do que a velocidade do desmatamento. E aqui a gente entra, né, numa questão que a gente não falou ainda, né, que a gente falou dos combustíveis fósseis, do superaquecimento, mas tudo isso também está relacionado com o que a gente faz com o uso do solo. Então, quando a gente desmata em grandes proporções, o que a gente está fazendo? Todo aquele carbono que está sequestrado na forma de florestas, ele passa a ser emitido a partir do compartimento do solo, ou da queima de lenha, ou da retirada desse desmatamento. A gente mexe nos ciclos hidrológicos, a gente perde solo por erosão, a gente perde biodiversidade, a gente expõe as populações humanas àqueles vírus que estavam em equilíbrio lá dentro da floresta, que, né, as populações, muitas das populações de vírus que acometem problemas nas populações humanas, né, doenças, às vezes eles estão lá no interior das grandes florestas em equilíbrio com aqueles primatas que estão lá. Isso são serviços ambientais que a floresta faz para nós. Até isso são serviços que ela presta. Quando a gente desmata, quando a gente queima, além da gente estar aumentando o aquecimento global, a gente também está gerando esses outros problemas ambientais. O que acontece é que a velocidade disso tudo se tornou muito rápida, né? E a gente não está tendo a mesma rapidez para reversão. Como pesquisadora da questão ambiental, o que eu posso dizer, assim, infelizmente, eu tenho que dizer que a questão ambiental, em todos os governos, ela embora a gente tenha, assim, uma variação, alguns governos são mais responsáveis com a questão ambiental, outros são menos, outros são totalmente irresponsáveis, mas a questão ambiental, ela nunca foi prioridade, nunca, em nenhum governo. Erros imensos na questão ambiental aconteceram nos governos de todas as vertentes políticas. A gente espera, sim, que haja uma pressão da sociedade civil à medida em que ela se aperceba como vítima, infelizmente é isso, né? Como vítima dessas questões climáticas. Esses dias eu estive em Brasília participando, dia 12 de setembro agora, o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, lançou a segunda fase do Plano AVEG, o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Esse plano, ele foi formado ainda ali na década de 2000, mas ele foi completamente engavetado pelo governo Bolsonaro. Agora a gente está correndo atrás do tempo e o Ministério do Ambiente nos chamou, enquanto, né, Rede Sul de Restauração Ecológica, uma rede que atualmente eu coordeno, enquanto pesquisadores, para colaborar. A gente esteve lá, e foi bem naquele momento ali que o Vale do Taquari estava muito impactado. E eu comentei isso na minha fala lá em Brasília, que nós vamos ter que nos utilizarmos, infelizmente, isso é terrível, né? É um remédio muito amargo, mas nós vamos ter que nos utilizarmos dessa dor extrema da população para conscientizar e para fazer que pressionem, porque, por enquanto, nada está surtindo efeito. E eu vou te dar um exemplo de ontem para hoje. Hoje é dia 28 de setembro. A semana passada, o Supremo Tribunal Federal julgou por maioria que o marco temporal das terras indígenas, demarcações, é inconstitucional. Pois ontem, o nosso Senado aprovou o marco temporal.
após ele ser aprovado na Câmara de Deputados. Aprovou em toque de caixa, com uma rapidez e uma eficiência que a gente não vê o Senado nem a Câmara fazer para questões importantes para a sociedade. Mas, para isso, eles aprovaram, a partir de um lobby de mineração e do agronegócio. A população não sabe, por exemplo, que as terras indígenas são as terras que mais conservam a Amazônia e o Cerrado. É onde nós temos as grandes reservas de meio ambiente, são as terras indígenas. Eu tive a oportunidade de conhecer o Xingu, e para a gente chegar no Xingu, a gente vai com um avião desses pequenos, né? Não sei como chama o avião, mas a gente sai de Cuiabá e vai ao Xingu nesses aviões. A gente está sobrevoando até chegar ao Xingu, então aquilo a gente vê assim, ó, lavouras, 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 né? Muita terra degradada, muita pastagem degradada. Aí lá no meio, a gente começa a ver uma área assim de floresta, de cerradão conservado. Quando a gente começa a entrar nessa área conservada, lá no centro, a gente consegue ver a aldeia indígena. Então, eu comecei a familiarizar meus olhos e eu comecei a perceber. Quando eu entrava numa área de mata ciliar, de cerrado, depois já chegando no Xingu, de Amazônia conservada, eu já sabia que lá no meio eu ia ver o centro da aldeia indígena. Então, eu estou dando uma experiência particular para exemplificar de forma assim bastante simples, tá? Para quem nos ouve, um dado que é um dado geopolítico. As grandes extensões, né? As terras indígenas são grandes extensões de áreas preservadas. Então, eles também são guardiões, a gente são guardiões da natureza e dos seus serviços ambientais. Mas a população não sabe que o projeto de marco temporal não é apenas o que mais está na imprensa, na grande imprensa, que é, né, que aquilo que for terra indígena até uma determinada data de 1988 é terra indígena, depois disso já não é área agrícola consolidada, né? Não, não é isso. Tem cláusulas no marco temporal, no projeto de marco temporal, que permitem mineração em terra indígena, permitem transgênicos em terra indígena, permitem acordos comerciais com grandes empresas, inclusive multinacionais, sem a autorização das comunidades indígenas. Então, é o marco da devastação e da piora dos efeitos climáticos para o Brasil. Esse é o nome que tem que se dar para esse projeto. É o marco da devastação e da perda de soberania da própria sociedade brasileira, porque está se legislando em favor do capital que exporta e não em favor do futuro das gerações de brasileiros. Tá? Esse é o marco temporal, é um exemplo disso. Então, assim, embora haja esperança que esses eventos, que esses momentos de dor despertem a sociedade, os nossos políticos estão indo na contramão. Professora, para encerrar, a senhora já tocou um pouco nesse ponto em uma outra resposta, mas eu penso que merece uma pergunta específica sobre isso. Na última década, um movimento global de negacionismo e anticiência ganhou corpo e o Brasil, infelizmente, não passou ileso a isso. E nesse movimento, as questões ambientais e climáticas estiveram entre os alvos mais corriqueiros, por exemplo, com a negação do aquecimento global. Qual o impacto do movimento anti-ciência global e brasileiro, por óbvio, nesses eventos extremos que estamos, infelizmente, vivendo agora? É um impacto muito profundo. É desastroso. É desastroso, porque é um impacto que tem método. E o principal método é a propagação de mentira, que a gente se acostumou a chamar de fake news, mas que é um termo bonitinho para mentira, deslavada, né? Então, é desastroso, porque a gente vê o quanto, hoje em dia, a gente tem as mídias sociais, as redes, que
chegam na população que não tem acesso a conhecimentos básicos de ciência, né, a informações básicas, chega com uma rapidez muito maior do que nós conseguimos chegar com a ciência. Então, assim, eu costumo conversar, eu gosto muito de conversar com muita gente de todas as idades e setores. A gente ouve absurdos, né? Então, eu já ouvi, por exemplo, nessas últimas semanas, conversando no mercado, eu vou para o mercado, paro, converso, que o que ocasionou o desastre lá no Vale do Taquari foi a abertura de comportas de represas, a jusante do Taquari. Mas é um sistema que nem comportas dentro desse imaginário que a gente tem, né, que abre e desce, né, nem é dessa forma o sistema lá. Eu já ouvi, por exemplo, que esses eventos que ocorreram lá no Taquari são resultados dos 16 anos de governo PT, no governo federal. É uma coisa absurda, mas a pessoa não inventa isso, a pessoa recebe isso no seu WhatsApp e sai dizendo. Então, os governos do PT tiveram erros ambientais, mas ainda assim consolidaram muitas políticas ambientais. Inclusive o Planaveg, o Proveg, foram consolidados nos governos PT. Os últimos 4 anos de governo Bolsonaro, que era anti-PT, foram governos de negacionismo ambiental total. O governo Bolsonaro virou as costas para o Acordo de Paris, ele encerrou, ele engavetou o Planaveg, a nossa política de recuperação da vegetação nativa, e incentivou, inclusive, o garimpo, né? Foi um governo que, por exemplo, recebeu garimpeiros e grileiros, inclusive essas pessoas com processos judiciais por grilagem e garimpo ilegal, recebeu no Ministério do Meio Ambiente, o que é isso que vivemos, né? Então, nós temos um impacto desastroso sobre a população e a gente fica, né, enquanto grupo de pesquisa, grupos, né, eu faço parte de um grupo, mas grupos de pesquisa, redes, órgãos, a gente fica tentando recuperar o tempo perdido, né, porque a gente precisa agora informar a população corretamente. E, infelizmente, eu tenho que dizer que mais desastres por eventos extremos irão acontecer, mais tragédias, mais vidas serão ceifadas. Infelizmente, eu tenho que dizer, porque não se fez nada, principalmente nesses últimos 4 anos. Esses eventos vão ser cada vez mais frequentes e, infelizmente, as tragédias continuarão acontecendo. Então, a gente precisa informar. É uma corrida atrás do tempo para salvar o planeta, a natureza. E quando a gente fala em salvar o planeta, é para salvar as próprias vidas humanas, né? Mas a gente não perde a esperança e a gente não para, não desiste. Professora Ana Paula, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade de conversar conosco. Certo, Rafael. Eu posso, Rafael, deixar uma divulgação do nosso grupo de pesquisa? Claro, com certeza, fique à vontade. Então, o nosso grupo de pesquisa é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recuperação de Áreas Degradadas. Há 12 anos a gente atua junto ao Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Santa Maria, e a gente produz uma série de materiais informativos e notícias que as pessoas que nos ouvem podem se interessar para conhecer um pouco mais de informação séria, com base científica, sobre restauração de ecossistemas. Então, quem quiser nos seguir no Instagram, a gente tem a nossa página no Instagram, que é neprade, com E no final, .ufsm, se não me engano. A pessoa faz a busca lá, pode nos seguir. E nós temos também o nosso site, que é vinculado ao UFSM, que se a pessoa faz ali no site de busca, né, bota neprade, o UFSM, já vai direto para o nosso site, e lá tem uma aba chamada Publicações, em que todas as nossas publicações são gratuitas, tá? E também gostaria de aproveitar para fazer, além, né, dessa divulgação do nosso trabalho,
a divulgação da nossa Rede Sul de Restauração Ecológica, que é uma rede que engloba uma série de coletivos. A UFSM está representada por vários integrantes e pelo NEPRAD, e que atualmente eu sou a coordenadora. É uma rede estadual que envolve Pampa e Mata Atlântica. Assim encerramos o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da professora do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Santa Maria, Ana Paula Roveder. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.